5 anos depois, a Justiça Federal de Dourados, Mato Grosso do Sul, iniciou audiências no processo criminal que vai julgar os 5 fazendeiros acusados de serem os responsáveis pelo massacre de Carapó. Sobre esse assunto, a gente convidou o Matias Beno Hempel, ele que é coordenador do Conselho Indigenista Missionário do Mato Grosso do Sul. Olá, Matias, bom dia, seja bem-vindo. Olá, muito bom dia. Obrigado pelo espaço para falar de algo tão importante. Exato, muito importante, dramático, e a gente quer começar por aí. Exatamente como é que se deu, né, esse assassinato do Clodiô de Aquileu de Souza, né, e também mais 6 Guarani Kaiowá ficaram gravemente feridos, né, em 2016, depois desse ataque brutal, né, dos fazendeiros em Mato Grosso do Sul. Conta pra gente como é que foi esse episódio. Certo. É preciso começar, infelizmente, dizendo que esse processo não é uma exceção, né? Ele não é um processo de um evento que aconteceu em 2016, mas sim de uma sucessão de eventos que hoje são considerados um genocídio programado, intencional e estrutural que ocorre no Mato Grosso do Sul, que preocupa, inclusive, organismos da ONU de prevenção de genocídio e uma série de outros instrumentos, né, de direitos humanos. Nesse massacre, conhecido como Massacre de Carapó, foi anunciado anteriormente, os indígenas ligaram, né, procurando as autoridades, dizendo que tinham sofrido ameaça, e por conta deles terem ocupado uma faixa de mato que estava sendo destruída dentro de um território já reconhecido, isso é importante dizer, então os fazendeiros decidiram fazer justiça com as próprias mãos na sua versão, né, na sua concepção de justiça. Juntaram um grande contingente, eram 70 caminhonetes com armas de precisão, os próprios fazendeiros participando junto com jagunços, e decidiram em horário nobre, então, entrar dentro do território indígena disparando. Mesmo quando os indígenas já tinham se retirado da faixa de retomada, da faixa onde eles haviam ocupado, os disparos continuaram, né, ferindo muitos indígenas, uma dezena de indígenas, 6 deles hospitalizados em estado grave, inclusive uma criança, né? E Clodiô, que era o agente de saúde que foi lá atender os indígenas que estavam sendo baleados, acabou sendo executado com uma bala no tórax e outra na cabeça. Agora, como você disse, né, Matias, o caso do Clodiô de Aquileu Rodrigues de Souza não é exceção, né? E a gente pode falar, então, que existe, entre aspas, aí, a normalização da violência contra os Guarani Kaiowá? Exatamente. Se você pegar o caso, um ataque desses em horário nobre, com essa proporção, demonstra isso por si. Mas no mesmo ano, nós tivemos ataques muito parecidos, né? Com um formato paramilitar em outros territórios, como Curuçuambá, como Guainviri. E eu posso lhe dizer, assim, porque nós acompanhamos, testemunhamos e denunciamos isso, que num recorte entre 2015 e 2016, de menos de um ano, nós tivemos 33 ataques parecidos como esse. Alguns desses esperam muito tempo pela justiça. Assassinatos de 2007 ainda não têm desfecho, né, nos processos. É por isso que a gente comemorou quando ficou sabendo também da retomada desse processo, porque é uma forma de talvez demonstrar para eles que, apesar do poder econômico, eles não vão ter impunidade, né? E um crime é um crime, ainda mais contra uma comunidade dessas que versa pelos seus direitos nessas situações, que é preciso que seja levado a cabo. E, Matias, fala dos feridos, né? A gente está falando do Clodiô, que perdeu a vida aí de forma dramática, e os feridos, até hoje, eles sofrem por conta desse atentado, enfim, desse ataque brutal dos fazendeiros? Perfeito, sofrem sim. Estávamos conversando com algumas pessoas de referência um pouco antes do julgamento, e eles falavam sobre 2 coisas. Primeiro, nós temos um dos depoentes, né, que é um dos sobreviventes do massacre, que ainda tem uma bala alojada no seu coração, né, ao lado do seu coração. Uma questão que pode, inclusive, desenvolver para um perigo de morte. Existem muitas pessoas com as balas ainda em seus corpos, né? O Jesus, que era irmão do Clodiô, enfim, acabou falecendo das complicações de Covid porque vinha muito debilitado, já tinha outras complicações por conta do ataque. E nós temos também a vida despedaçada, né? Porque o trauma que essas pessoas ficaram, para além do ferimento físico, mas aquele ferimento de alma mesmo, ele nunca passou. Então, são muitas pessoas que desestabeleceram suas famílias, a sua vida mesmo,
não conseguem mais tocar, né? E o próprio pai do Clodiode, que se encontra preso, né? Foi preso à época pela revolta que gerou, enfim, e a participação dele com muita dor, né? Contra os policiais, os atacantes lá na época, e que continua preso também com uma vida completamente desestruturada, com vários problemas de saúde. Então, a comunidade não é mais a mesma, e isso é fácil de sentir para quem a conhecia antes e depois do ataque. Agora, Matias, eu estive aí no em Mato Grosso do Sul já há alguns anos, a gente produziu uma série de reportagens chamada Voz Guarani Kaiowá, eu conheci a cacique Damiana, e ela, morando ali na beira da estrada, disse que perdeu vários parentes, né? Inclusive uma tia morreu por conta de intoxicação por agrotóxicos devido à pulverização aérea, e outros atropelados e assassinados, enfim. É uma situação bastante dramática, né, dos Guarani Kaiowá, ali em Dourados. Queria que você falasse dessa retomada do território, o quanto tem sido também sacrificante, né, para os indígenas ficarem ali na beira da estrada, sendo que ali o território é deles, né, enfim, e sofrem até hoje essas consequências, né? Perfeito. Primeiro, agradecer muito, viu, a rádio e a equipe de vocês, que não só nesse caso que tu cita, tem sido uma verdadeira ponta de lança, né? Um compromisso aí com os indígenas em muitos momentos específicos e fundamentais da sua trajetória. Depois dizer que é isso, né? A história dos Guarani Kaiowá é essa. Tiveram é o segundo maior povo do Brasil com a pior questão territorial. Foram sacados para as reservas e desde então, nesse plano de governo, tentam voltar para os seus territórios e sofrem ataques, torturas e casos assim que só quem vê mesmo com os próprios olhos é capaz de acreditar. Damiana segue, inclusive sofreu um despejo um pouco depois do assassinato de Clodiode à época, o último de uma série de despejos, está na beira da rodovia, demonstrando inclusive a força da mulher Guarani Kaiowá, né, que está na frente de muitas dessas lutas, e lá esperando, sonhando com o processo de demarcação. Eu preciso lhe dizer que ontem, tristemente, nós recebemos a notícia de que faleceu a mãe de Nísio Gomes, assassinado em 2011, a qual o corpo havia desaparecido e ela esperava os ossos do filho para poder enterrar, né? Ela tinha uma alta idade, vinha tentando se manter viva para esse rito do enterrar e não conseguiu. Então a gente também se solidariza. Em Dourados, não sei se vocês acompanharam, mas há pouco tempo também teve a notícia do Caveirão, um trator modificado, a qual os fazendeiros usavam para destruir os barracos, né, dos indígenas que estão lindeiros à reserva de Dourados. Reserva de Dourados, 18 mil indígenas em 3 mil hectares, esperando o processo de demarcação das suas terras, sem ter como viver, praticamente confinados, né, espremidos em uma faixa muito pequena de terra, e isso é o que ocasiona a falta de condições básicas, mais a certeza do seu território, ocasiona o que eles chamam de volta para casa, né? É a tentativa de voltar para o território que eles chamam de tecorrá, que é uma palavra no Guarani que é importante, porque diz assim, é onde nós podemos ser, é onde nós podemos estar vivos, né? Fora disso, a gente não está vivo. Então, eles tentam buscar pequenas faixas de mato ainda, que são para eles sagradas e tal, e têm sofrido mesmo ataques que, né, chamam a atenção das mais diversas instâncias de direitos humanos. Agora, em relação ainda à morte, né, do Clodiode e já a questão já na justiça, né, essas audiências já que começaram, os fazendeiros denunciados pelo Ministério Público Federal chegaram até a prisão preventiva decretada, mas desde outubro de 2016 eles respondem em liberdade. É isso, Matias? É isso, foi, digamos, um ping-pong de decisões, né? Eles já tiveram a prisão decretada e cumprida por 2 vezes, e por 2 vezes também conseguiram com os habeas corpus se manter livres, né? Se fosse um indígena, eu preciso lhe dizer que isso jamais aconteceria. No próprio caso do Leonardo, que é o pai do Clodiode que está preso, nós tentamos diversos habeas corpus, né? Ele não cometeu nenhum assassinato, enfim, e nós não conseguimos que ele estivesse solto, né? Os fazendeiros conseguiram. Mas é importante dizer que dessa vez, talvez pelo senso da impunidade, cometeram com muitos holofotes, né? À luz do dia e deixaram muitas provas. A gente está confiante, e até cito uma carta da Apiguaçu Guarani Kaiowá para ilustrar isso,
E lá eles diziam, a gente espera que com tantas provas a gente conheça a justiça, porque até hoje a gente não conheceu, né? A gente conheceu o peso da injustiça deflagrado em tantas formas, que é fome, é a morte, enfim, né? A falta do território, mas eles estão muito, muito confiantes de que podem, dessa vez, né? Pelo menos ter uma justiça para Clodiode, assim, não volta, né? A vida não volta, mas pelo menos assim que possa servir como símbolo para que isso diminua e eles não sofram demais violências nos seus territórios. Agora, o histórico é de impunidade sucessiva, né, Matias? Esse é o medo, né? Mais de 10 processos assim cabais como esse de Clodiode, que jamais viram seu desfecho, enfim, outros arquivados sem ver o seu desfecho também. E questões históricas, né? Se a gente pega, eu estava até escutando um pouquinho antes que estava falando sobre a questão da ditadura, se a gente pega o relatório Figueiredo, a gente vê que essa impunidade é de muito tempo, né? Casos hediondos de tortura, de questões mesmo assim de violação extrema de direitos humanos que hoje ainda estão sem desfecho, sem reparação para os povos cometidos nesse período. Exato, você falou dos feridos, né, que ainda tem balas alojadas nos corpos, e na questão também psicológica, né, os traumas que eles carregam, são muitos os traumas, existe um acompanhamento psicológico, existiu aí uma indenização também, enfim, como é que estão sendo tratados aqueles que sobreviveram a esse horroroso ataque? Perfeito. Não, a indenização não. Eu acredito, o processo corre em sigilo, né? Mas eu acredito que esse vai ser um tema do processo, uma vez que é irreversível, assim. A gente nota que é irreversível. As pessoas elas seguem traumatizadas, seguem completamente fragmentadas. Claro que CESAR, enfim, o sistema de saúde tem tentado tratar, né? Desde o do momento do ataque, em especial aqueles que foram mais atingidos. Mas a gente vê, inclusive, por exemplo, as crianças que não sofreram exatamente os ataques. Passa um helicóptero, um carro, entra um carro desconhecido lá, elas correm, né? Então, qualquer barulho, assim, isso ficou marcado para uma geração, para uma comunidade, né? Para um grupo muito, muito grande de pessoas que antes já vivia com várias dificuldades. Pode ser a fome, trabalho compulsório, às vezes até similar à escravidão, né? Em alguns casos, e outros problemas que eles já viviam. Mas esse medo estabelecido, assim, de sofrer novamente um ataque, isso é o vizinho mais próximo deles desde que aconteceu o massacre. Portanto, existe a grande expectativa aí de que se faça justiça com os Guarani Kaiowá em relação a esse julgamento, né, Matias? Exatamente, é o que todos estamos esperando, né? Em especial os Guarani Kaiowá, a família de Clodiode, seus amigos, enfim, tem se manifestado, inclusive um grupo de indígenas foi até a frente do prédio da justiça quando começou o julgamento, fazia sua reza, né? Os seus processos de espiritualidade, para que encaminhe isso, para que o Poça em Anderú permita também que... Né? Porque uma coisa é o seguinte, eles estarem presos não é só para reparar o crime, é que potencialmente são pessoas vinculadas a uma milícia rural que podem voltar a cometer, né? Então isso até nos dá até mais um alívio, assim, pelo menos uma parte dessas pessoas que são uma milícia rural ligada aos sindicatos no Mato Grosso do Sul possam não estar cometendo novos crimes, enfim, como esse, né? Exato, você já acabou falando um pouco, né? Quem são esses fazendeiros, né? Enfim, enfim, qual que é a influência deles aí na região, hein, Matias? Não, é total. Fazem parte do sindicato rural, da parte política, né, do agronegócio, inclusive incidindo e tentando assediar outras comunidades a cometer crimes como arrendamento, enfim, para entrar nas terras que ainda não têm, e parte de um processo miliciano mesmo, né, que quando se sentem afetados no seu direito, não buscam um Estado democrático de direito ou a questão da justiça para procurar a sua discussão, né? Com medo de que exista algo mais forte que eles, que é o processo de demarcação legítimo de um território já reconhecido, recorrem à prática fora do Estado, paramilitar, né? Então, dispostos a fazer tudo, porque é isso. No Mato Grosso do Sul, existe uma cultura ainda de que nós levamos o Brasil nas costas, uma grande mentira contada há muito tempo, né? Que se traveste como verdade, mas é por isso que eles se sentem, então, no direito, inclusive, de formação de quadrilha a esse ponto, como daria para citar aqui diversos outros nomes e outras regiões onde isso acontece da mesma forma, né? Uma herança
ainda colonialista, digamos assim, da questão resolvida na bala e no poder de grilagem. E a bala vai exatamente, principalmente nas lideranças também, não é isso? Nas lideranças indígenas, né? Exatamente. Nós temos acompanhado agora, inclusive, não só a bala, como a queima das casas de reza, que está muito forte, né? Também por grupos ligados a fundamentalistas, junto com os suralistas. Importante ver que isso cresceu no governo federal e também cresceu aqui na base como uma forma de ataque, né? E aí você tem, por exemplo, os cesadores, que são pontos estratégicos deles, assassinatos como Churiti Lopes, né? Como o próprio Niso Gomes, enfim, pessoas que têm uma importância política e espiritual para esse povo, e também as lideranças. Os Guarani Kaiowá denunciam e o que fez o Ministério Público chamar esse local de faixa de Gaza brasileira, né, o Cone Sul, era justamente, nos últimos 10 anos, 400 pessoas, lideranças em especial, mortas direto ou indiretamente pela luta pela terra. Nós podemos cravar aqui pelo menos 13, 14 que foram sumariamente executadas nesse mesmo período, né? Tá certo, Matias. Então vamos acompanhar aí o julgamento. Espero que você nos dê notícias, né, nos próximos dias em relação a esse julgamento. E vamos torcer aqui para que se faça justiça aí, enfim, para a família, né, de Clodiode e Aquileu de Souza. Tá bem? Muito obrigada, Matias, pela sua participação. Que sejam notícias boas, né? Exceção à regra, mas que passe a ser regra, que gere essa jurisprudência. E a gente tem muita esperança em Deus e em Anderu que se faça essa justiça. Muito obrigado pelo espaço para falar sobre essa questão tão importante para o povo de lá. Imagina, eu que agradeço, viu, Matias? Um forte abraço. Se você tiver contato com a cacique Damiana, mande o meu abraço a ela, tá? Um abraço. Mandarei. Obrigada. E até a próxima. Tão logo possível. Até mais. Até logo. Falamos aqui com o Matias Beno Hempel, ele que é coordenador do Conselho Indigenista Missionário do Mato Grosso do Sul. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.